Josué capítulo 12. Você tem 12 minutinhos aí para ler comigo essa palavra aqui? Vai ser 12 minutinhos, nós já vamos ler e vai ser uma benção. Estamos lendo a Bíblia toda, um capítulo por dia aqui junto com o Bispo Fabrício, tá bom? Vamos lá, vamos ter uma revisão aqui agora de várias passagens interessantes. Vamos lá que Deus vai usar muito as nossas vidas. Diz assim: os reis vencidos por Moisés. Isso mesmo, vamos ver uma revisão aqui de várias coisas que aconteceram até agora. São estes os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram, de cujo as terras se apossaram da além do Jordão para o nascente, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon e todas as planícies do Oriente. Foram Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e habitava desde Aroer, que está à beira do vale Arnon, e desde o meio do vale e a metade de Gileade, até o ribeiro de Jaboque, limite dos filhos de Amon, desde a campina até o mar de Quirenete para o oriente, e até o mar da campina, o mar salgado, para o oriente, pelo caminho de Bet-Zerimote, e desde o sul abaixo de Asdote Pisga, como também o limite de Og, rei de Pazã, que havia ficado dos Refaíns e que habitava em Astarote e em Edrei, e dominava no monte Hermon, e em Salca, e em toda a Bazã, até o limite de Gessuritas e dos Macatitas, e metade de Gileade, limite de Seom, rei de Esbom. Olha que interessante, esses reis aqui, nós vimos antes mesmo da história que nós estamos lendo aqui no início, nós começamos a ler o livro de Josué, falando do momento que Deus chama Josué para tomar posse do seu cajado no lugar de Moisés, dar seguimento ao chamado de Moisés para tirar o povo do Egito e levar à terra prometida. E muitas pelejas nós já estamos vendo Josué vencendo. Só que Josué, ele teve o prazer ali, o privilégio de lutar algumas pelejas ao lado de Moisés. E aqui nós estamos vendo aqui uma lembrança, estamos vendo aqui trazendo à tona novamente um relembrar aqui desses reis que foram destruídos, que se levantaram contra o povo de Deus quando Moisés estava à frente antes de ser recolhido, antes dele morrer, Nós vemos aqui esses reis, eles sendo ali afligidos, porque outros reis que poderiam ter feito como Gibeão, outros que poderiam ter feito como o povo de Gibeão, que nós citamos no capítulo ontem, ali no capítulo 11, nós falamos da misericórdia de Deus. Esses reis poderiam ter recorrido à misericórdia, poderiam ter recorrido em pedir compaixão, à misericórdia de Deus, a uma aliança com Deus, mas preferiram lutar. E por causa de ter lutado, o próprio Gamaliel, ele falou lá no livro de Atos, se a gente for lutar contra Deus, não dará nada certo. Quando ele vai orientar o povo, não persigam os apóstolos, porque se eles não forem de Deus, vão perecer a sua obra, mas se eles forem de Deus, nós estaremos nos encontrando, lutando contra Deus. Então, isso é muito interessante, nós temos que refletir nisso, meditar nisso, porque faz toda a diferença, tá bom? Seguindo aqui a leitura, a palavra fala assim no versículo 6, Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram a estes, e Moisés, servo do Senhor, deu esta terra em possessão aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, Lembra quando o Josué vai chamar e conversar com essas tribos, com os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés? Ele fala, vocês vão com a gente, vão nos ajudar a atravessar o Jordão, vocês vão chegar lá, vão lutar com a gente, depois que vocês vencerem, vocês voltarão. Deixa aí as suas mulheres, os animais, aí, as crianças, mas os guerreiros vão com a gente. Então, eles ganharam a terra nessa luta que Moisés lutou aqui.
Nessa peleja que Moisés lutou, foi quando eles ganharam esta possessão, tá bom? Aí o versículo 7 diz assim, ó, os reis vencidos por Josué, né? Versículo 7, são estes os reis da terra, os quais Josué e os filhos de Israel feriram daquém do Jordão, do lado de cá, né? Para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Halak, que sobe de Seir, e cuja terra Josué deu em possessão às tribos de Israel, segundo as suas divisões, né? A saber, o que havia na região montanhosa, na planície, na Arabá, nas descidas das águas, no deserto e no Neguebe, onde estava o Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Ferezeu, o Eveu e o Zebuseu. O rei de Jericó foi o primeiro, né? O rei destruído ali, que nós vimos as muralhas caindo, né? O rei de Jericó foi o primeiro. O rei de Ai, né? Que está ao lado de Betel. O outro foi o rei de Jerusalém. O outro também foi o rei de Hebron. Também tivemos o rei de Jarmute. O outro foi o rei Laquis. O outro foi o rei de Eglon, né? O rei de Gezer. O rei de Debir. O outro foi o rei de Geder. O de cima foi Gezer, agora é o Geder, né? O outro foi o rei de Hormã, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei também de Adulão, foi vencido também por Josué, o rei de Magdá, o rei de Betel, o rei de Tapuã, o rei de Éfer, o rei de Afeca. O bispo, que tanto de rei Josué chegou aqui na cidade dominando, chegou na terra prometida. Por quê? As lutas de Josué, elas são lutas de possessão. Elas são lutas de possessão. Como assim, bispo? O Moisés, quando lutou antes do Jordão, Moisés lutou porque aquele povo veio ali, aqueles reis vieram e quiseram afrontar mesmo. Mas o intuito de Moisés ali era só vir caminhando, atravessando. Aquele povo que veio contra eles. Agora, já na situação aqui do Moisés, do Josué, melhor dizendo aqui, o Josué não. O Josué vai ter que pelejar mesmo. O Josué aqui é onde chegou a terra da possessão. Deus falou assim, ó, aqui é a terra prometida. O povo está tudo aqui. Esse povo já chegou ao limite deles. Chegou a hora de vocês desapossá-los. Então aqui ele vai ter que lutar. Porque aqui é o lugar da guerra. Tanto que nós vimos, quando Josué chega, atravessa o Jordão, e ele vai olhar para a terra de Jericó, apareceu um anjo, né? Que foi o Senhor que apareceu para ele, veio com uma espada desembaiada. Em outras palavras, agora é guerra. Agora é peleja. Agora já não é nuvem mais que vai cobrir vocês do sol. O inimigo não é o sol. Agora não é coluna de fogo. O inimigo não é o frio. Não é o deserto. Agora o inimigo são reais. São reis que vão afrontar vocês. Então, esta situação, ela pede guerra, ela pede peleja. Por isso que a quantidade de reis que o Josué venceu é muito maior do que os reis que o Moisés ele venceu. Porque Moisés era caminhada, era trajeto. O Josué é guerra, é peleja. Tanto que quem representa Josué representa Jesus. E Jesus, está escrito sobre ele, eles, pois, venceram pelo sangue do Cordeiro. Jesus é o nosso guerreiro, é o nosso ajudador, né? É aquele que nos garante esta vitória. O versículo 18, vamos lá, para mim encerrar a leitura de hoje. Hoje é só mais nome de reis mesmo. Diz assim, ó, o rei de Afeca e outro, o rei de Lazaron, o rei de Madom, o rei de Hazor, o outro rei também foi o de Sinron-Meron, o outro de Axaf, o outro rei de Taanac, o outro de Megido, o rei de Quedes, o rei de
Joqueneão do Carmelo, o outro rei de Dor, o rei de Nafate-Dor, o outro rei foi o rei de Goim, e em Gilgal outro, o rei de Tirza, e outro ao todo, 31 reis. Olha, a quantidade de reis que até esse momento tinham sido destruídos foram de 31 reis. Nós vamos ver aqui algumas cidades que ainda não foram tomadas posse mais à frente aqui. Se não me falha a memória, acho que é no capítulo de amanhã, deixa eu só conferir aqui. É isso mesmo, no capítulo de amanhã, as terras que ainda não foram conquistadas. O capítulo 13, que nós vamos ler amanhã, nós vamos falar sobre isso. Só que aqui foram 31 reis que Deus deu vitória através de Josué, vencendo cada um deles. E cada vitória dessas são cidades da terra prometida que vão ser dada por possessão ao povo de Israel, tá bom? E cada vitória dessa eu quero que você entenda que é um milagre, é uma bênção que Deus entrega para você, tá bom? Eu fico muito feliz de poder estar lendo a Bíblia com você aqui, todos os dias um capítulo. É um prazer para mim ler a Bíblia com você, é um prazer para mim levar a palavra de Deus para você. Eu sei que muitas histórias aqui, você que está acostumado com algumas histórias mais específicas, é muito bacana, só que a Bíblia ela é legal você conhecer ela no contexto geral. Então vai ter mais algumas histórias que vão te prender mais, algumas partes que irão te prender menos, mas não deixe que nada te impeça de você estar lendo a Bíblia aqui comigo todos os dias, tá bom? Eu te aguardo aqui amanhã. Amanhã vamos ver as cidades, né, que não foram tomadas ainda. Cidades que não foram tomadas, depois nós vamos ver a divisão, né, ali dada bem certinho. Cada tribo vai receber um pedacinho de terra, nós vamos ver essa divisão, vai ser bem interessante. Aí a gente já entra num contexto mais ali aguçado da história de Josué aqui logo, tá bom? Que Deus abençoe você, te aguardo aqui amanhã, tá? Não falte da nossa leitura aqui de amanhã. Até mais!